todas lindíssimas aqui, Desculpa, mas de vontade. Estava tudo branco e eu não estava a conseguir ver a tal setinha. Olha, e já vemos as três. Alessandra, consegues ver a Maria? Não consigo ver Maria. E a Maria E eu não consigo ver a Anabela, mas pronto. Pronto, Não... eu vejo as duas. Isso aí, isso se chama formação de elo, né? Uma vê, outra passa para outra, uma vê, outra passa para outra e tudo bem. Exatamente, dá tudo certo. Então, e online, portanto, neste momento nós estamos a fazer a partir do meu perfil, é um dos nossos, pronto, podia ser outra colega, para trabalharmos, portanto, elencarmos, digamos assim, com a Psi Online. A Psi Online é uma plataforma de consultas online, só online, via chat, via videochamada, e cada uma de nós e outras colegas também estão na Psi Online, portanto, que podem estar disponíveis em qualquer momento. Nós, de facto, acabamos por estar muito mais disponíveis, não é? Se calhar até vocês duas mais do que eu. E a ideia é que a pessoa, quando precisa de uma informação, de um parecer, de uma consulta, que possa ir diretamente à plataforma, clica lá e entra em contacto com a profissional. Obviamente que antes tem que se registar. Neste momento tem acesso a 20 minutos gratuitos de consulta na primeira consulta. A partir daí é com um crédito que depois a pessoa escolhe qual é o valor que ela quer colocar em crédito e a partir daí comunica então com o profissional. Disse tudo certinho, não me esqueci de nada? Não, de nada. E ao longo da live a gente vai reforçando aí como funciona, né? É isso. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a família, não é? É isso? Sim. Ok. Uma coisa fundamental, a família. A família. E a Maria quer começar? Vocês passam sempre a bola para mim. Sim, posso começar. Ora, boa tarde para o Brasil e boa noite para Portugal. Isso. Boa tarde e boa noite. Um beijinho para vocês. Pois, um beijinho para todos que nos estão a ouvir. E vamos falar aqui um bocadinho da família. Eu talvez fale da família ligada ao desporto, mas que de uma forma geral pode ser ligada à educação, como pode ser ligada a uma profissão. E assim, a família, no contexto desportivo, é a base do sucesso de um desportista. Podemos dizer que também é a base do sucesso de um estudante, como podemos dizer que é a base do sucesso de um casal, mas neste caso, no campo do desporto, a família é um ponto fundamental ao nível do encorajamento e a aquisição de valores por parte dos atletas. Muitas das vezes a família pode ser até um ponto não tão positivo na forma em que exige muito de um atleta ou de um estudante, querendo exigir, às vezes quer cobrar, impõe regras, quer mais do que o que o atleta pode dar ou do que um filho pode dar a um pai, à família, não é? No seu contexto. Mas a parte nuclear da família, o fator, para mim, pela experiência que tenho, fundamental é o estar presente. O estar presente e com expectativas reais, conhecer bem as capacidades que um filho tem e se esse filho tiver menos capacidades do que aquilo que ele acha, a família é um fator fundamental a fazer ver a essa criança que ela consegue. Se ela tiver esse objetivo e tiver essa vontade, ela consegue chegar onde, se não tivesse uma família por trás, não conseguiria chegar. Pronto, eu agora estou um bocadinho a faltar as palavras e vocês também podiam e não estamos a ajudar, né? entrar.
Olha, mas estavas a falar muito bem, porque é mesmo isso, não é? E acho que há aqui dois pontos que a Maria fala que são fundamentais, que é, por um lado, esta presença, e a Sila está aqui a lançar, é estar ou ser presente, não é? Isto é para mim, de certeza, que eu estou sempre com estes trocadilhos, não é? No fundo, ambos, não é? Estar... Não é? Isto por acaso é interessante. Esta pergunta estava meio a brincar, mas agora fez-me aqui um clique, que é, muitas das vezes, os pais estão presentes, mas não são presentes, ou seja, vão lá, veem os jogos, fazem o pior, que muitas vezes, sobretudo no futebol, daquilo que eu conheço, que é incentivar até algum desacordo e conflito e nomes impróprios que acabam por disputar ali naquele contexto. E isso não é ser presente, isso é estar realmente presente, mas não é em presença real, não é? E a Maria falava sobre isto, esta presença, e ao mesmo tempo, também para o caso da criança ou do jovem não ter tantas competências como ele acha que tem, também não ter essas competências, também ajudá-lo a percepcionar isso. Pelo que eu estou a perceber, é isso que querias falar, Maria. Sim, exatamente. Em relação ao estar ou ao ser presente, é assim, a família pode ir, vai assistir a um jogo do atleta e o que é uma coisa muito importante para o atleta, ver a família na bancada. E quando se fala da família, não se fala só da mãe e do pai, fala-se da mãe, do pai, dos irmãos, dos avós, dos tios, dos primos, porque normalmente o desporto, quando há uma disputa, ou seja um jogo, seja um atleta que pratica atletismo, que seja uma modalidade individual, a família estar lá presente, a apoiar, a gritar, mas a gritar de apoio ao atleta, mas esse apoio é um apoio que, naquele momento, quando o atleta desempenha a sua tarefa, porque quando eles são pequeninos vão jogar ou vão fazer um desporto, o objetivo deles principal é que ao fim de semana tenham lá alguém na bancada para ver o que é que eles estão a fazer, o apoio moral que lhes dão. O apoio moral, não é? O estar presente. Muitas das vezes o que nós vimos são pais a defenderem os filhos, a acharem que os filhos são melhores do que os outros colegas, ou que o árbitro não agiu corretamente, ou quando o filho chega ao pé do pai ou da mãe ou da família ou dos avós dizerem assim, mas o outro fez a corrida mais rápido do que tu, chegou primeiro, o outro é que ganhou a medalha. O objetivo ali não é a família estar para exigir ou para cobrar. A família, muitas das vezes o atleta chega no 30º lugar, que é o último lugar, mas fez aquilo a que se propôs, que foi começar e acabar. E o que é que eles querem? Querem um abraço da família, querem um conforto da família. Evidentemente, se o atleta foi para ali andar e ao pé coxinho em vez de correr, aí leva uma reprimenda, porque ele está a praticar, está a ir aos treinos, treinar para um objetivo, que não quer dizer que seja o número 1. E esse objetivo, muitas das vezes, os pais acham que eles fazem desporto durante um mês e que depois, ao fim do mês, já vão ser os primeiros na corrida. E muitas vezes não compreendem o tempo que demora a ser o primeiro. Ou se o atleta nunca quiser ser o primeiro. Nunca então, o primeiro, não é? É porque, na verdade, é um processo de comparação. E o objetivo não é comparar. Não. Não, é isso. Não é. Isto aplica-se no desporto e aplica-se também na escola. Na vida? Não é? Acho que na vida, aplica-se também em todo. Em tudo. Aplica-se também nos namoros, não é? A perspectiva que a família tem para o namoro, porque eu agora o meu filho namora com aquela menina e ela tem 1,80 m e mede não sei quanto e pesa não sei o que mais e não era isto que eu queria. Queria uma pessoa com uma aparência diferente, nem se importam o interior. O que é que eu posso concluir com isto em relação à família? A família forma os jovens, assim como a escola e assim como o desporto. Portanto, qualquer um que forma, que é educador, é muito importante para aquela pessoa e tem que ter muito cuidado, por vezes, com a forma como se expressa para
para com o atleta, como por exemplo. É um exemplo sempre que aquela criança vai seguir, não é? A forma como ele se expressa. Sim, tal e qual, porque assim, se o pai quiser agredir o outro que está na bancada, que é do clube diferente, o filho, quando se deparar com a outra equipa, se a outra equipa disser alguma coisa, ele vai agir tal e qual como o pai agiu, a querer bater nos elementos da outra equipa. Portanto, a família é um espelho e pronto. Agora continuem vocês, porque eu não quero entrar nos planos. Não, achei fundamental o que a Maria relatou, porque assim, a Maria falou muito embasado na função aí da criança / adolescente em relação a essa questão do desporto. Só que o que a Maria falou se repete em outros cenários, já se começa aí e vai indo para as outras áreas da nossa vida, né? Inclusive, se a gente parar para prestar atenção, existe muito esse processo de comparação daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto que porventura tem algum transtorno psicológico. Então, esse vai ter um rendimento X, esse vai ter um rendimento Y, e isso causa mesmo esse processo de comparação que a Maria disse, até mesmo no processo de incentivo, né? Esse por determinado tem um transtorno psicológico, então a gente não vai dar tanto apoio, não vai dar tanto incentivo. É o que a gente vê diariamente, né? Diariamente. E já pegando esse gancho, eu acho que é fundamental a gente ficar atento a uma coisa, né? Todo ser humano, em qualquer momento, pode apresentar um transtorno psicológico na sua vida. O fato de hoje não termos um transtorno psicológico não nos dá a garantia que daqui 2, 3, 4 meses a gente não vai apresentar. E a gente tem que ficar atento a isso. E aí eu tenho uma coisa que eu tenho me feito muita pergunta, é que a gente tem falado muito de transtorno, mas a gente não tem explicado exatamente como é que se caracteriza um transtorno, sabe? Parece que as pessoas não sabem. Então, eu acho que eu quero aproveitar esse espaço, aproveitando o gancho da Maria, para falar que um transtorno psicológico, segundo a Organização Mundial de Saúde, é caracterizado por alterações do nosso comportamento, nossas condições, que às vezes a gente não consegue administrar em uma situação simples, normal, uma situação simples. E a gente passa a ter uma alteração do nosso pensamento, uma alteração do nosso agir, uma alteração do nosso humor. Todas as vezes que a gente tiver esse processo de alteração no comportamento, numa condição do nosso humor, do nosso falar, do nosso pensar, é caracterizado como se fosse um transtorno. E isso acontece de que forma? No nosso dia a dia. Às vezes a gente está numa situação simples que a gente não consegue lidar. Às vezes a gente pode estar numa situação do cotidiano, por exemplo, no próprio lá futebol, a criança, o adolescente, o adulto está lá jogando e naquele ele paralisa. Ué, por que ele paralisou? Por que ele está sempre paralisando ao jogar o futebol? O que está acontecendo? Será que ele não está tendo uma crise de ansiedade? Será que ele não está tendo uma fobia? Será que ele não está depressivo? Por que essa criança, esse adolescente ou esse adulto lá da Maria, ou em outras situações que tinha uma vida super ativa, está paralisado? Está tendo algum tipo de transtorno psicológico. E muitas vezes familiares não estão atentos a isso. Começa o julgamento. Esse aluno aí, essa criança está fazendo pirraça para não ir para o futebol. Por que ele não quer ir para o futebol? Ou ele está agressivo no futebol. Por que está essa agressividade? E aí começa o julgamento. E não param para entender. Tem uma história por detrás daquele comportamento que está levando aquele indivíduo a ter aquele comportamento. Isso é um transtorno psicológico. Porque o transtorno psicológico ele não começa hoje, não termina hoje. É ao longo do processo, ele vai se repetindo. E para a gente fazer um diagnóstico de qualquer tipo de transtorno, isso leva um tempo, em média mais ou menos em 6 meses, para a gente caracterizar um transtorno. Não é do nada que a pessoa surta, não é do nada que a pessoa apresenta um transtorno. Vem uma historinha aí por trás. É como se fosse ali a pontinha do iceberg que a gente vê, quando a gente vê com todo, tem um histórico. Isso já começa já lá na primeira infância, todo esse processo. Então, as famílias, né, repetindo, família é todo mundo que está ali no conjunto do meio familiar, independente se são do mesmo laço sanguíneo ou não. Então, todo mundo vai estar ali atento. Temos que estar atento com o nosso próximo. Acaba que a gente acaba fazendo um julgamento, né? E ficar atento a esses rótulos que a gente se coloca diariamente. Ela é mais lerdinha. Ela é muito sensível. Tadinha dela, ela só sabe chorar. Nossa, ela é muito preguiçosa. Por que será?
Ou também outras coisas também que a gente tem mania de fazer. Ah, eu estou depressiva hoje. Gente, é muito sério quando se tem essa fala. É muito sério. Porque existe uma coisa chamada estado depressivo, que é super normal a gente aquele dia tá mais tristonho. Vou dar um exemplo mais clássico. Porventura, você tem um marido, ou uma esposa, ou um amigo, alguma coisa que vai viajar, vai morar em outro estado. É normal, ou um país, é normal a gente sentir, a gente em algum momento, a gente ficar ali num estado mais depressivo, porque a gente tá com saudade. Mas a gente consegue fazer nossas coisas no dia a dia. Um depressivo, não. Um depressivo, ele vai ficar paralisado. É como se ele já tivesse o corpo e tivesse ali dentro vazio, não tem a alma. Então, isso é muito importante que a família fique atento, saiba identificar. Às vezes a família não sabe, né? Porventura. Eu até ontem estava falando a respeito disso com uma paciente. As pessoas acham que o simples fato de alguém estar no processo de fazer uma terapia, estar no acompanhamento com um psiquiatra, está tudo bem, está tudo ótimo. Gente, não é assim, não é ir numa primeira sessão. Hoje, não é tomar... E essa que é a gravidade, que é quando... muitas vezes isto acontece mais com os jovens, não é? Que os pais têm que fazer o suporte financeiro até das consultas com os filhos. Exatamente. E acham que a mudança vai ocorrer passado um mês. Já chega, está bom, não é? E tem todo um processo para isso acontecer. Todo um processo. Até porque, Anabela, acabam jogando também uma responsabilidade para a gente enquanto profissional. E tiram a sua responsabilidade enquanto família. Talvez aquela criança está se adoecendo por causa do ambiente familiar. E sabem uma coisa que eu desculpe interromper, uma coisa que eu também costumo ouvir é se ele não ultrapassa isto sozinho ou ela não ultrapassa isto sozinho, é muito fraquinho, tem que ultrapassar isto sozinho, mas agora vai ao psicólogo ou fazer terapia, para quê? Ouço isto, pronto, porque como trabalho com famílias um bocadinho, algumas destruturadas e trabalho muito nos bairros sociais, ouço muito dizerem isto. Sim, a gente escuta muito isso. E aí é todo um processo. Então, a família... Essa linguagem, desculpa-me interromper, essa linguagem, este chavão, atravessa vários estratos sociais, não é? Sim. Talvez haja aqui alguma abertura, quanto maior é a literacia, talvez, mais a literacia emocional, obviamente, conseguimos ter aqui uma maior receptividade. No trabalho, até com o cliente brasileiro, acho muito mais essa abertura. Atenção, em termos culturais, vejo muito mais essa abertura para o acompanhamento até ao longo do processo de vida e desenvolvimento de vida. Mas, de facto, nós aqui, só há muito pouco tempo é que nós começamos a abrir espaço para uma psicologia em Portugal. Foi mesmo muito cedo, se calhar, mais até depois da pandemia. Eu não sei se tem noção, mas, por exemplo, nas escolas, se nós temos que ir buscar um aluno à sala de aula ou combinar dentro do horário escolar, porque muitas das vezes o acompanhamento em escola tem que ser dentro do horário escolar, e assim os professores também os exigem, porque tem-se um bocadinho livre do aluno em sala de aula, os outros simplesmente gozam com quem nós vamos buscar. Começa logo as conversas, porque ele é taradinho, porque ele não sei o quê. Coisas deste género, em plena sala de aula, e gozam. Por isso é que agora tentamos que, quando um aluno precisa de terapia, que essa terapia seja feita para lá do horário escolar, para não ter que sair da sala de aula, e porque nós também não queremos privar o aluno de ter intervalo ou de ter hora de almoço, e então é após o horário escolar. Temos que dar aqui uma reviravolta a esta mentalidade. Vocês não acham? Temos que passar a ser mais parecidos com os brasileiros, porque os brasileiros são muito... eu vou fazer terapia para ficar bem, para me sentir bonita. Não é? Não é? Então são os nossos queridos brasileiros aqui. Então, igual. Eu chateei-me com o meu marido por isto ou por aquilo pelo outro. Vou fazer terapia que amanhã já está tudo bem. Pois é, aí acaba jogando assim, como se fosse assim, algo... Foi lá, fez, resolveu. Não é isso. É um acompanhamento. Exatamente. E muitas vezes essa pessoa, assim, vou falar também um pouco dos adultos. Os adultos chegam no consultório sozinhos.
né? Não tem aquele apoio da família. Eu tenho pessoas que fazem terapia e que não podem nem falar para ninguém da família, porque os familiares não vão entender todo esse processo. E quando vem no caso que a Anabela virou e falou dessa criança ou desse adolescente, jogam ali a responsabilidade e acabou. Não é sobre isso. E também tem uma coisa que eu tenho pensado muito. Às vezes, a gente, na nossa família, a gente tem alguém, sim, que já está em acompanhamento psicológico. Então, por que eu não posso buscar um esclarecimento? O que ele tem? Como eu posso ajudá-lo no dia a dia? Como é que eu posso lidar com ele de uma maneira melhor? Nós, psicólogos, também estamos para esse público. Porque muitas pessoas não entendem que, às vezes, alguém da nossa família que está doente também pode levar a gente a adoecer. Olha, Fato, a gente não tem a percepção, e muitas vezes isto acontece no acompanhamento às famílias, que o paciente identificado, no fundo, é a pessoa que vem à consulta, e muitas vezes é a criança, mas que na verdade é aquela família que está doente, ou alguma pessoa naquela família que está doente, e que na verdade a criança ou adolescente acaba por ser aquele que manifesta os sintomas. Não nos mencionam isto? A criança é a pontinha lá do iceberg, né? Só a pontinha. Olha, deixa-me só aqui dizer, não sei se vocês conseguem ler. A Gisele faz aqui um esclarecimento. Aqui é assim, aqui Brasil, não é? Se é rico, faz terapia, é chique. Se é classe média baixa, estou a sorrir, mas eu sei que isto é grave, não é? Classe média baixa, desequilibrado, não é? Ótimo, Gisele, exatamente. Okay. E ainda acrescenta, muitos acreditam que quem faz terapia é porque está louco. Cá, em Portugal, até há pouco tempo, atravessava qualquer classe, não é? Quem fazia terapia é porque estava louco, não é? Eu acho que havia muito esta perspectiva e havia um esconder, e ainda hoje, pronto, embora menos, ainda um esconder de que se faz terapia, não é? Portanto, isto é limitador, obviamente, não é? Um esconder à família, um esconder à empresa, não querem que as pessoas saibam, porque acabam por sentir algo como vergonha. Você falou agora uma coisa de empresa, Anabela, fundamental. Quantos e quantos pacientes que, às vezes, por estar tomando uma medicação que o psiquiatra mandou, necessita ficar um pouco em casa para aquele processo de absorção, para poder entender. Então, eles ficam, não, mas eu não posso chegar na minha empresa e falar que eu estou com um atestado porque o psiquiatra me deu, porque a psicóloga me deu. Ai, me ajuda, o que eu faço? Eu falei assim, primeira coisa que a gente tem que fazer você precisa se assumir e dizer para você que você está doente, que você precisa de ajuda e que você precisa se curar. Porque se você não enfrentar isso já no seu trabalho, você não vai conseguir enfrentar as outras coisas com você mesmo. Até porque quando a pessoa fala dessas crenças do outro, ela está a falar das crenças dela própria, não é? Dela mesma. Eu costumo dizer, qual é a parte de si que também acredita nisso, não é? Portanto, isto é material. E aí eu separei aqui, assim, sabe, uma coisa fundamental, assim, algumas dicas que cabe a gente dar as orientações aqui, porque o nosso objetivo aqui, gente, não é a gente estar fazendo terapia com vocês, não é isso. É a gente poder passar um outro lado do processo da terapia para que vocês que estão aí, que quem não faz terapia, né, possa entender um pouco e possa propagar todo esse nosso processo. Quando eu falei daquela situaçãozinha que, às vezes, a gente pode buscar uma ajuda psicológica para poder entender alguém na nossa casa, é justamente uma coisa que pode se utilizar no nosso site. O site foi feito também para esse público que talvez está passando por alguma dificuldade de entender alguém que está em crise, alguém com transtorno, e não sabe o que fazer. Vai lá no nosso site, que é www.psionlineportugal.com.br, faça o seu cadastro. E BR não, gente, desculpa, vou repetir. www.psionlineportugal.com. É muito tempo no Brasil, né? .com. Faça o seu cadastro, tá? Escolha lá o profissional que você se sentir mais confortável. Esse profissional, ele vai tirar suas dúvidas de como você pode ajudar algum membro da sua família e também se ajudar, porque às vezes a gente está se contaminando com aquela situação e às vezes a gente não sabe o que fazer. Vou deixar aqui algumas dicas fundamentais. Primeira coisa, tenha, por favor, paciência com esse membro da sua família. Aprenda a usar mais o seu ouvido. Se silencie quando você não sabe o que vai dizer. Guarde um pouquinho para você.
Às vezes o outro está tendo aquele comportamento, não é para te pirraçar, não é para te provocar, é porque ele realmente está com uma confusão mental, que ele está precisando de ajuda. Evite o apontamento, o julgamento do outro. O dedo que você aponta para o outro, tem também vários apontando para você. Se você não sabe como lidar, vai lá, chama a Anabela, chama a Maria, chama a Alessandra, estaremos aqui para te ajudar. Às vezes, as palavras podem ferir. Quando não sabe o que fazer, ofereça só o seu ombro e seu ouvido e um abraço para aquela pessoa. Incentive sempre. Saiba respeitar quando ele disser assim para você, não, hoje eu não quero ir, hoje eu não estou bem. Não fique perguntando o que você tem, o que você está assado. Só diga assim, quando você precisar de mim, eu estou aqui, a qualquer momento, para te ouvir, sem julgamento. Tudo que o outro quer não é um julgamento, é só um acolhimento. Alguém que fale assim, tá aqui a minha mão, eu vou lá com você. Acompanhe essa pessoa ao processo da terapia. Às vezes, ele até para buscar uma ajuda, ele tem dificuldade. Talvez ele precise de um incentivo. Talvez o incentivo não é na fala, é numa ação sua, você dizendo para ele, eu também estou me cuidando, eu também tenho um problema, porque às vezes aquela criança não tem a noção que outras pessoas também têm problema. O adulto também não vai perceber isso. Então, cabe nós ali, aquela pessoa da família que está um pouco mais atenta, aquela pessoa da família que busca assistir uma live com profissionais, que busca ler alguma coisa, cabe a gente ali dar um ombro para ele, uma mãozinha e falar, vamos lá, junto a gente consegue, porque junto a gente consegue superar. Tá bom? Essa é a minha dica para vocês. E qualquer dúvida, estamos lá no site. Só para me corrigir, para sair bem, né? www.psionlineportugal.com. Isso mesmo. Olha, e só assim, em jeito de terminar, já que falámos hoje sobre a família, já falámos sobre a importância da família e dos sintomas que, no fundo, o indivíduo pode apresentar de que não está bem, não é? E como a Alessandra dizia muito bem, a qualquer momento da nossa vida, qualquer um de nós pode entrar em desequilíbrio. E já falamos sobre a questão da família, a base que a família tem é muito mais importante e determinante que aquilo que se possa imaginar. Nomeadamente, há 2 timings absolutamente importantes. Os primeiros anos de vida, em que as experiências que nós vivemos são experiências que ficam na nossa memória, embora inconsciente, mas que são absolutamente importantes para depois, quando nós desenvolvemos a nossa personalidade, é aquilo que é ativado. Portanto, são essas memórias que são ativadas. Nomeadamente, o vínculo com a mãe, não é? Ou com o substituto, neste caso, mas que será aquele que faz esse papel, e depois a família nuclear e todos os outros que vão entrando depois no desenvolvimento da criança. E quando nós fazemos um trabalho com o adulto, independentemente até da abordagem que nós possamos estar a fazer, se é mais sistémica, se é mais cognitiva ou comportamental, como a minha querida Alessandra, não é? Se é mais integrativa, se é mais psicodinâmica, cada uma de nós tem uma abordagem diferente, mas eu acho que isto é consensual na psicologia, a importância que esta base tem. E é muito mais importante até, aqui, há pouco aqui falavam dos valores, sem dúvida é importante, mas eu vou pegar aqui numa mensagem que a Cila, acho que foi a Cila que colocou aqui. A minha família não entendeu porque faço psicoterapia. Já expliquei e nem assim entende, não é? Ouço muitas vezes, desde que andas nisto estás pior. E à medida que a Alessandra estava a falar, eu estava a colocar aqui no papelinho exatamente isto. E que é, às vezes nós não conseguimos identificar o outro que está doente na família. Porquê? Porque estão todos doentes. Porque aquela família, a forma como ela está a funcionar é disfuncional. E ao ser disfuncional, aquilo é normativo. Porque todos acham que aquilo é o normal. Ou seja, eventualmente há aqui uma Cila, há aqui uma outra, né? Estou aqui a dar o exemplo, a pessoa que desde criança sente que há ali qualquer coisa diferente, mas ela não consegue entender qual é a diferença, o que é diferente, porque aquilo tudo parece normal. Então esta própria pessoa, ela acaba por crescer a achar que ela é que está errada, que ela é que está equivocada, que ela é que está fora daquilo que é o normativo. E ela vai se inibindo até de procurar ajuda porque ela acha que ela é que está errada, ok? Até que, eventualmente, para algum evento de vida, aquela pessoa vai desplotar essa vontade de se curar, não é? Ou porque a vida traz alguma circunstância
ou porque eventualmente ela percebe que possa estar a entrar num processo depressivo, num processo de uma perturbação, e que entende que, ok, se calhar o caminho, ou há um aconselhamento para que o caminho seja a psicoterapia. E quando entramos aqui na psicoterapia, o que é que nós vamos ver? Vamos ver como é que era, no fundo, a base desta família, esta infância, e depois esta adolescência. Porque é na adolescência que nós formamos a segunda infância. Significa que é o segundo momento fundamental na nossa estrutura psíquica. É aqui que nós formamos a nossa personalidade, que tem a ver com o nosso ego, onde estão os nossos mecanismos de defesa, onde estão todas as nossas crenças. Eu vou pegar aqui numa questão que uma cliente que viu a nossa live me colocou esta semana, que é sobre as crenças. O que é afinal isto das crenças? É muito importante. As crenças é tudo aquilo que nós acreditamos que é verdade. Porquê? Porque nos foi passado. Porque a nossa família nos passou isto, porque o nosso contexto cultural nos passou isto. E na verdade, algumas crenças são fundamentais na nossa vida. As nossas crenças limitantes, se calhar, também foram fundamentais em determinada área da nossa vida, ou um determinado momento da nossa vida, mas chega uma altura em que elas nos possam estar realmente a limitar. E o que é que são estas crenças? É aquilo que aquela família nos passou como sendo uma verdade e como aquilo que nós temos que cumprir. Nós temos que cumprir isto. Eu tenho que ficar calada quando alguém fala uma determinada situação, mesmo que eu acho que seja injusta. Imagino. Se isto for uma crença para esta pessoa vai ficar submissa, eventualmente, numa relação. Ela vai ficar submissa, eventualmente, num contexto profissional. Ela, eventualmente, vai querer agradar a todos, não é? Aos amigos, a todos, para que ela seja amada, para que ela seja aceite. E isto pode ser fundamentado, este comportamento, como a Alexandra há pouco falava muito bem, pode ser um comportamento que esta pessoa manifeste, mas ela está enraizada numa crença que a limita. E esta crença por si só pode ser uma perturbação, uma forma de perturbar aquele desenvolvimento, aquela expansão daquela pessoa. E o nosso trabalho pode ser feito nesta base, como a Alessandra estava a dizer, numa patologia, nós aqui chamamos de patologia, não é? Tanto que seja a perturbação, ou pode ser focado no desenvolvimento, que no fundo aqui vou puxar mais a brasa à minha sardinha, não é? No desenvolvimento pessoal, que é aquele nível de expansão, não é? Portanto, pode ser numa forma ou de outra. Mas isto para percebermos o quê? As três, não é? Portanto, que estamos aqui a transmitir. No fundo, o autoconhecimento é para toda a gente, não é só para aquele que está em crise, não é só para aquele que está mal, é para aquele que é chique e é para aquele que está com perturbação, não é? Chique aqui de comas, não é? Portanto, é para todos neste nível, porque quanto mais eu me perceber, e isto acontece connosco psicólogos, eu pensava que há pouco ias falar sobre isto também, Alessandra, mas que provavelmente também nos estavas a incluir, que é nós psicólogos também temos o nosso próprio e devemos ter o nosso próprio momento de desenvolvimento e autoconhecimento, não é? Até porque as pessoas pensam que, assim, que nós não temos as nossas problemáticas. Gente, por favor, nós fazemos terapias também, terapias aqui, todos nós fazemos terapias, somos seres que estamos buscando se tratar cada vez mais, é importante. Bom, no meu caso, isso era pré-requisito já na faculdade, entendeu? Exatamente. Exatamente. E assim, como você vai cuidar do outro se você não cuida de você? É a mesma coisa como se você é em sua casa, né? Você cuida da sua, você só cuida do seu corpo, você não cuida da sua casa? Você tem que cuidar da sua casa, tem que cuidar do seu corpo. No nosso caso, tem a mente aqui, ela precisa ser cuidada para a gente poder amparar. Como é que a gente vai conseguir ajudar o outro se a gente não está bem? Isso mesmo. Tem até um exemplo clássico que eu gosto muito de dizer no consultório, meus pacientes, porventura, vão lembrar disso. Quando a gente faz uma viagem de avião, a recomendação é clara. Antes de você ajudar o outro, você vai lá, você coloca a máscara em você, para depois você ajudar o outro. Não adianta você querer ajudar uma outra pessoa se você não consegue se ajudar. Isso mesmo. Muito bem. Então, é só ir a... Qual é o site? www.psionlineportugal.com. Isso, .com, obrigada. Eu também vou repetir para poder sair bem na fita. Meus amores, é super simples. Quem está vindo hoje pela primeira vez, muito obrigada. Nós vamos tentar sempre toda semana. A princípio vai ser toda sexta-feira, mas você sabe que a galerinha aqui tem uma agenda muito corrida, então... Pode ser que o dia possa mudar, mas as carinhas aqui vão continuar.
Não se preocupe, pode entrar carinhas novas, todo mundo é super bem-vindo, mas a proposta da gente estar aqui em contato com vocês vão continuar. Isso. E aí, a gente tem um trabalho maravilhoso, tá? É um site que a gente tem. Desculpa as brincadeirinhas, mas agora eu quero todo mundo com o ouvidinho bem aberto. E para levar essa informação, pode fazer essa fofoca é fofoquinha do bem, tá? Pode espalhar, tá? A gente super aceita falar da gente aí, podem falar à vontade, porque isso é uma coisa boa. Pode espalhar para todo mundo, que as meninas do PC Online estão lá no site, no www.pconlineportugal.com, tá? É super simples, entra na nossa plataforma, uma plataforma bonita, uma plataforma muito fácil de vocês conseguirem se cadastrar. Faz o cadastro bonitinho, coloca os seus dados. Após você fazer todos os seus dados, tem que enviar uma mensagem, se for a primeira vez, para você ter o direito de ganhar 20 minutos. Olha que delícia, 20 minutos para você poder ter uma degustação de falar comigo, com a Maria, com a Anabela e com demais outros profissionais que também estão lá no nosso site, que ainda não puderam estar aqui na nossa live, mas que em breve estarão, tá? Nós somos só as pessoas hoje que estão aqui, só representando, mas a equipe é uma equipe bacana. Todo mundo profissional, qualificado, gente boa assim como nós, tá? Então vai lá, faça seu acesso, seu cadastro, coloque lá o seu dinheirinho de acordo com a sua situação financeira. Você escolhe lá o dinheirinho, faz os seus créditos, escolha um profissional. Um profissional que vai te ajudar, ou vai te ajudar um amigo, um familiar, não importa. E lembrando, não tem julgamento, é um sigilo secreto, você vai lá, ninguém vai ficar te expondo em momento nenhum, porque o nosso objetivo é te acolher e te ajudar. Então, não fique de fora. Espalhe essa notícia para a galera. PC Online Portugal. Beijinhos. Muito obrigada. Obrigada a todas também por estarem aqui e a todos os que nos acompanharam de Portugal e também do Brasil. Muito obrigada. E esqueci de falar uma coisa, gente. Avisa que o site é 24 horas, tá? Não se preocupem. É 24 horas. Esqueci de falar isso. É importante, né? E é outra informação também importante, que é, caso a pessoa o profissional que vocês queiram não esteja disponível, podem agendar, ou imaginem que vocês até querem, mas não dá, vocês, quem vai ao site, não é? Até quer, mas não dá, não consegue fazer consulta naquele momento. Pode pedir para agendar, portanto, vai chegar uma mensagem ao profissional, como chega até nós, a dizer, olha, esta pessoa tem interesse em marcar consulta, e depois o site vai alertar também o cliente, está bem? Portanto, há sempre forma, dá para agendar e dá para ter logo no imediato. Ainda tem uma coisa a mais, né? Que eu esqueci também de falar e você também esqueceu de falar. Esqueci? Gente, você pode fazer o atendimento por videochamada. Aí você pode olhar nosso rostinho, a gente pode olhar você. Eu sou tímida, eu não quero ser vista, eu tô no trabalho, eu tô na minha condição, eu tô na casa de um parente, eu não consigo. Você pode fazer por site. Vai lá, escreve, a gente vai estar respondendo você na mesma hora. Coisa boa. Isso mesmo. Alguma questão, às vezes, que vocês têm, naquela hora querem fazer uma pergunta, querem saber como lidar. Às vezes, por exemplo, nas situações de ansiedade, é muito comum isso acontecer, a pessoa precisa do profissional, está lá a Alessandra, está lá a Maria, que são os que estão lá há mais tempo, deviam ter lá o prémio, e eu também lá estou. Normalmente à noite também vou estando lá, está bem? Ok, terminamos por hoje, meninas. Terminamos, Maria. Terminamos. Sim. Foi tudo bem, então sintam-se abraçados e beijados por mim. Um beijinho aqui da Brasileirinha. Tá? Boa sexta-feira para todos, tá? Obrigada. Obrigada. Beijinhos nos vossos corações. Bom fim de semana. Para nós. Tchau. Todos, está bem? Tchau. Vamos salvar essa live. Salve ela aí, Anabela. Reza. Respira, calma e salva. Namastê. Obrigada. Namastê.